Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai falar a respeito das dúvidas mais corriqueiras, as dúvidas mais comuns que eu recebo a respeito do visto D2 e do visto D7. Eu vou aproveitar aqui o gancho, já que eu tenho um amigo aqui que diz que eu sou o Google dos vistos, então a gente vai falar a respeito desses questionamentos, que são realmente mais frequentes, que chegam para mim através dos meios de comunicação aí que a gente tem disponível. Lembrando, eu quero deixar aqui um lembrete para quem quer pedir o visto esse ano, super importante, aproveitar que a partir de 7 de março agora abriu o site lá da Receita Federal para fazer a declaração de imposto de renda referente ao ano de 2018. Ele é fundamental, tá? Para quem vai pedir o D2 ou o D7, tem que ter o imposto de renda, e quem não fez no ano passado, quem perdeu o prazo do ano passado e quer fazer o pedido de visto esse ano, é super importante, tem que fazer a declaração de imposto de renda, porque senão o visto dificilmente vai ser aprovado. Então vamos começar falando das exigências, Quais são as principais exigências para o visto D2 e para o visto D7? Lembrando que sempre que um cliente me procura para eu fazer o processo de visto completo, e é importante que se diga que eu cuido do processo de visto desde a decisão da pessoa de vir, de migrar para Portugal, até a chegada dessa família aqui. Então eu faço todo esse processo, acompanho, inclusive no pós-chegada, Esse meu amigo que fala que eu sou o Google dos vistos, ele já está aqui já há bastante tempo, e sempre que surge alguma dúvida, eu sempre estou à disposição. O meu trabalho não finaliza a partir do momento que a pessoa chega aqui, eu estou sempre à disposição. Então, assim, quando as pessoas me procuram, buscando realmente uma oportunidade de vir, e às vezes tem em mente o visto D2, a primeira coisa que eu faço é uma análise para ver se a gente consegue encaixar no visto D7. Por quê? Porque o D7 é um visto que demanda muito menos investimento em relação ao D2, mas ele tem algumas características, que a gente precisa levar em consideração, e aí eu vou falar um pouquinho a respeito disso para vocês. A princípio, no visto D2, as principais exigências, o que é realmente fundamental para que se tenha esse visto D2, não é nem a pessoa ter empresa no Brasil, que tem muita gente que me pergunta: Simone, eu tenho que ter empresa no Brasil para poder pedir o visto D2? A resposta é não, você tem que ter empresa constituída em Portugal. A primeira coisa mais importante do processo todo do visto D2 é ter a empresa constituída em Portugal, que a gente, na grande maioria das vezes, constitui através de procuração. Eu passo a ser a procuradora desses meus clientes, faço a constituição dessa empresa, ou seja, abro essa empresa, abro conta bancária, deixo tudo ajeitadinho aqui para que possa fazer o pedido de visto no Brasil. Além da empresa constituída em Portugal, uma outra coisa que é super importante é o plano de negócios. O plano de negócios, muita gente também acaba me perguntando a respeito das informações desse plano. E, na verdade, o que ele pede? Ele pede de forma detalhada o que você vai fazer em Portugal e com informações daqui. Não adianta você pegar um cenário brasileiro e colocar no seu plano de negócio, porque não vai resultar. A gente precisa realmente de informações daqui. E é isso que a gente também entrega junto do processo, que é, no caso, o plano de negócios, para que ele incorpore a documentação total. Então, além da empresa constituída, você também precisa apresentar o plano de negócios. Além desses dois documentos, que são os mais importantes, você precisa apresentar algum nível de experiência relacionado ao que você está empreendendo por aqui. Se for franchising, não precisa, porque o franchising próprio vai te dar esse suporte, que você não tem dentro da sua experiência profissional. E dois outros itens que são fundamentais para o visto D2, que é entregas de imposto de renda do Brasil, para que você comprove a origem do seu dinheiro, a origem do dinheiro que você vai trazer para Portugal. E além do imposto de renda, a sua conta bancária, pessoa física, em Portugal, com os seus meios de subsistência referente a um ano
que é aquela conta que a gente sempre fala, que é um salário mínimo português, que hoje está em 600 euros para o titular do visto, 50% desse valor para o cônjuge e 30% desse valor para cada dependente, que pode ser filhos menores de 18 anos, filhos até 24 anos que estejam estudando, que estejam matriculados em qualquer instituição de ensino, ou pais que sejam maiores de 65 anos. Fora dessa grade, né, que é a grade padrão, pode acontecer sim de você ter outros tipos de dependente, desde que você comprove que essa pessoa realmente seja sua dependente. Vamos dar um exemplo. Se a pessoa tiver alguma incapacidade de saúde, né, em relação à saúde, e tiver declarações que ela seja a sua dependente, você pode sim reagrupar e também considerar esses 30%. Então essas são as principais exigências, não quer dizer que não tenham outras, né, mas essas são as principais, as fundamentais, e é o que a gente não pode realmente deixar de fazer, porque isso pode implicar numa negativa desse visto para depois, né, para que você tenha que recorrer, só que aí se você não providenciou isso, para você recorrer em 10 dias, que é o prazo que eles dão, é muito difícil de conseguir, porque não se tem tempo hábil de resolver essas questões num espaço curto, né, de tempo. Isso então para o D2. O D7 é um visto de rendimentos, né? E esse visto de rendimentos, ele é para aposentados, para quem tem empresas também no Brasil, né? Para quem é empresário que tem rendimento no Brasil e que por um acaso esses rendimentos não vão cessar depois da mudança, isso é super importante, esses rendimentos eles precisam continuar, independente da sua morada ser no Brasil, ou seja, vindo para Portugal, esses rendimentos precisam continuar, ou então através de aplicações ou aluguéis, enfim. Tem vários cenários que a gente consegue enquadrar o visto D7. Em contrapartida, esses rendimentos eles precisam estar declarados, não só em imposto de renda, mas precisam ter outros documentos que comprovem esse rendimento. Fora isso, para o D7, a maioria dos consulados no Brasil, consulados de Portugal no Brasil, estão exigindo que se tenha uma conta bancária em Portugal, com os meios de subsistência que eu acabei de falar aqui para o D2, é igualzinho para o D7, referente a 1 ano, depositados em conta, ou seja, esse dinheiro tem que estar em Portugal, e por isso muita gente tem me procurado para fazer o visto D7 também, que é com o objetivo de abrir a conta bancária, que é uma exigência agora, e também para fazer essa análise, né? Para a gente ver o que está correto aí na questão de documentação toda, para que não se corra nenhum tipo de risco, para que se faça a coisa certinha e que reduza aí o tempo aí de espera, né? Que não caia em exigências também no consulado, para o negócio fluir e ir um pouco mais rápido, embora a gente não possa garantir nada, porque o consulado eu falo que é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes você manda tudo direitinho, toda a documentação completa, e ainda assim eles pedem documentos complementares, então não dá pra gente garantir que eles não vão pedir nada, mas quanto mais a gente se cercar de cuidados, mais chances a gente tem do processo sair mais rápido e sem essa dificuldade aí das exigências, essa tensão toda que a gente acaba tendo nesse período. Outra coisa que muita gente me pergunta é quanto tempo de antecedência eu peço visto, né? Quanto tempo de antecedência eu tenho que começar esse processo de pedido de visto? Antigamente, a gente falava assim, olha, entre 3 e 4 meses de antecedência já dá pra gente fazer, porque o processo aqui comigo, principalmente, ele acaba sendo relativamente rápido, a gente junta toda a documentação, manda para o cliente e o cliente dá entrada no consulado. Hoje, a situação mudou totalmente. Por quê? Por conta da demanda. A demanda tem aumentado cada vez mais, os consulados realmente têm ficado sobrecarregados de pedidos e isso acaba por atrasar realmente muito essa questão. Um visto que saía antes de 30 a 60 dias, hoje já está estendido de 60 a 90, e aí o que a gente tem percebido é que o consulado tem realmente pedido documentos complementares a fim de realmente ganhar mais tempo nesses processos. Então, hoje eu tenho indicado que as pessoas
me procurem, né, ou procurem qualquer que seja o meio de dar entrada nesse pedido de visto, de 6 a 8 meses de antecedência da data que queira fazer essa imigração. Uma coisa super importante para passar para vocês, quem ainda quer fazer essa imigração este ano, principalmente nos vistos D2 e D7. Tá? Porque o de trabalho depende de trabalho, né? Então tem algumas outras situações que não dependem tanto só da vontade do requerente, né? Depende de outros fatores. A melhor época, né, de se pedir, isso eu falo por experiência própria, porque ano passado a gente teve bastante dificuldade num determinado período, eu vou explicar por quê. Então a melhor época de se pedir visto é do início do ano até maio e depois de setembro. E por que isso? Porque essa fase de maio até setembro é a época dos estudantes, né? A época que as universidades começam a liberar as candidaturas, né, para que se peça o visto de estudante, né, para mestrado, para temporário, né, de graduação mesmo, um visto temporário de graduação de 6 meses, de 1 ano, e aí os consulados acabam passando esses pedidos de visto de estudante na frente, porque sabem que as aulas começam em setembro e os alunos precisam desse visto até essa determinada data. Então, ano passado, o que a gente sentiu? Que nesse período, os estudantes tinham prioridade e os outros tipos de visto ficavam meio que de lado. Então, quem tem uma programação para vir ainda este ano para Portugal, ou seja, eu quero vir no começo do segundo semestre, tem que pedir já, tem que pedir realmente até o final de abril, comecinho aí de maio, para que não encavale com os pedidos de visto dos estudantes e acabe ficando isso mais para o final do ano, atrasando ainda mais a programação de vocês. Ao longo desse período, eu me especializei realmente nos processos de visto, principalmente no D2, que é o de empreendedor, que foi o que eu comecei a fazer, e depois eu estendi para o D7, e hoje eu tenho uma habilidade muito grande de saber o que cada consulado pede e o que cada consulado exige em termos de documentação, e isso realmente me trouxe uma expertise muito grande nesses dois tipos de visto. Então, prioritariamente eu trabalho com esse serviço, né, de assessoramento nesses dois tipos de visto. Um outro serviço que a gente faz e tem feito com bastante frequência é a abertura de conta por meio de procuração, né? Eu passo a ser a procuradora por um tempo determinado, onde eu consigo emitir o NIF, consigo fazer alguns processos dentro do banco para a gente poder fazer a abertura dessa conta, e muita gente me procura simplesmente para abrir a conta para poder ir mandando esses fundos para quando for pedir o visto já ter o dinheiro aqui, ou então, não, eu quero já criar uma movimentação bancária porque daqui 6 meses ou daqui 1 ano eu quero comprar um imóvel, eu quero ter um financiamento bancário e eu quero fazer uma movimentação nesse banco. Então a gente faz isso sim. Além disso, a gente faz o mapeamento de mercado para quem quer investir em Portugal, isso totalmente alheio a pedido de visto, né? Ou seja, na verdade, o mapeamento ele pode sim servir para o visto, né? A gente pode utilizar ele para o visto, ou não. Ou de repente a pessoa tem cidadania, ou o próprio cidadão português pode nos contratar para fazer esse mapeamento de mercado, para ver se aquele negócio, aquela ideia que ele tem é viável, é interessante, e a gente pesquisa todo esse mercado. Então esse é um outro serviço que a gente tem. Em síntese, são esses os serviços que a Horizonte presta. Eu acho que tem o site, tá lá, tem algumas informações, mas basicamente são esses os serviços, e eu tenho realmente estado muito feliz de poder proporcionar essa mudança de vida, né, das pessoas através do meu trabalho. E espero que eu possa realmente ajudar vocês no que for necessário. Então hoje foi esse o assunto, trouxemos aí informações a respeito dos vistos, tempo ideal para fazer o pedido, algumas informações importantes aí nesse período aí de estudantes, né, que onde tem a prioridade, né, dentro do consulado. E eu quero aproveitar aqui para agradecer realmente a presença de vocês aqui comigo, o tempo de vocês aqui comigo, e até o próximo vídeo.